Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre medo. Do que você tem medo? Pela astrologia, a gente poderia avaliar medo por várias coisas, né? Por exemplo, você poderia avaliar medo por Saturno. Onde está Saturno no seu mapa? Como que Saturno está? Em que casa que ele está? Do que você tem medo? Por que eu estou levantando essa questão? O medo, existem dois tipos de medo. Existe o medo que te paralisa, que te domina, que às vezes causa na pessoa ansiedade, causa nela pânico, e existe aquele medo de ficar naquela situação que a pessoa está. Aquela situação ruim, aquela situação, se você se encontra nessa situação, você tem que começar a enfrentar e usar esse medo para uma coisa. Eu estou com medo, mas eu vou mesmo assim. Essa deveria ser a sua postura, o seu comportamento, né? Então, qual o tipo de medo que você tem? Você tem o medo que te paralisa ou você tem aquele medo de eu não aguento mais? Para mim, it's done, né? Tipo, acabou, não quero mais. Eu tô com medo de, se eu ficar aqui nessa situação que eu tô, que eu vou ficar mal, que a minha vida vai realmente... Então, qual é o tipo de medo que você tem? Porque o medo, em geral, ele às vezes provoca grandes mudanças na vida da pessoa, assim como a raiva, bem utilizada, obviamente, tá? Não estou aqui fazendo apologia à ira e coisas nesse sentido, mas a raiva bem utilizada são pessoas que se tornam altamente sucedidas, seja lá em que a pessoa quiser. Então, qual é o tipo de medo? Que medo que te reina? Você tem Saturno na casa 1, você tem Saturno em Áries, você tem medo de você mesmo. A sua capacidade, você fica, eu tô com medo, eu sou ou não sou capaz? Complexo de inferioridade, Saturno na casa 1, Saturno na casa 2, dinheiro, recursos, valores, você acha que você vale muito? Qual é o seu valor? Quanto que você quer ganhar? Saturno na casa 3, comunicação. Você fala bem, você escreve bem, você se expressa bem, você consegue dirigir. Saturno na casa 3. Saturno na casa 4, família, mãe, lar. O que é felicidade para você? Como que você lida com as suas emoções? Você tem medo do que você sente? Saturno na casa 4. Saturno na casa 5, criatividade. Você tem medo de conseguir não ser criativo, de conseguir desenvolver criatividade? Você tem medo sobre a responsabilidade de ter filhos, de iniciar um novo projeto? Você tem medo disso? Saturno na casa 6. Você tem medo de prestar serviço? Medo de doenças? Você tem medo disso? Você fica ansioso quando você tem que lidar com seus colegas de trabalho, com chefes? Você tem aquele complexo de nobreza? Saturno na casa 7, parcerias e casamento. Você quer casar ou não? Você tem medo de assinar um contrato, de casar? Você prefere até ficar na solidão e reclamando disso porque você não quer lidar com aquele seu medo que você tem e aquela sua atitude de exigir do outro mais do que ele pode fazer, porque você tem Saturno na casa 7 e ele está ali o tempo todo no seu ouvido. Se você tem mais de 30, se você tem 20, não importa a sua idade, ele está ali te cobrando. Compromisso, assuma, lide com isso, casamento, parceria, os outros, o público. Você tem medo disso? Casa 8. Crises, o que você pensa? Morte, reencarnação, o lado oculto da vida, tudo que você não conhece, o desconhecido, você tem medo disso? É esse o seu medo nessa vida? Intimidade, recurso dos outros, dinheiro alheio, clientes, você tem medo disso tudo? Heranças. Saturno na casa 9, estudo, você tem medo de se graduar? Isso tá te atrapalhando na sua vida, você não conseguir terminar uma faculdade, seus professores não gostam de você, você quer viajar, você não tira o seu passaporte, você não faz nada, você está com medo disso, está com medo de estudos superiores, está com medo de religião, está com medo de leis, ordens, está com medo disso? Saturno na casa 10. Você está com medo de quê? De ser bem sucedido? Por quê? Porque vai demorar para você? Vai demorar. Você tem que fazer uma escada. E daí? Né? Então você está com medo disso, Saturno na casa 10, está com medo de autoridade, você está com medo de ter a sua própria empresa, o seu próprio trabalho, você está com medo de demonstrar o seu valor, que você que tem Saturno na 10, você tem que demonstrar isso para o mundo, você está com medo da seriedade toda, você está com medo de não ser bem sucedido, não ser reconhecido, que é o que você busca, você está com medo disso, Saturno na casa 11, você está com medo de amigos, de grupos, ter ou não ter amigos? Me enquadro ou não me enquadro nesse grupo? Você está com medo também de contatos, rede social, de ganhar dinheiro?
Saturno na casa 12, você está com medo de meditar, de se isolar, de trabalhar atrás, de fazer coisas que ninguém quer fazer, de mexer com assuntos como espiritualidade, de se isolar, se envolver com causas maiores, sacrifício, doações, você está com medo disso. Assuntos também de, enfim, isso tudo aí de isolamento, esse é o seu medo. Então eu tô gravando esse áudio para falar sobre medo. Qual o tipo de medo que você tem na sua vida? Como lidar? São dois tipos de medo: aquele medo que te paralisa e não te permite seguir e vencer aquela sua barreira, ou você tem aquele medo assim, meu Deus, nessa situação eu não consigo mais ficar, eu tenho que sair daqui. Eu tenho Saturno na casa 1, mas eu quero me superar, eu quero mais, eu quero desenvolver autoconfiança, eu quero parar de ter esse complexo que eu sinto de inferioridade, que eu não sou capaz. Aqui, para mim, acabou. Eu tenho esse é o medo que eu acho legal, eu acho válido vocês terem, que é um medo de tipo, acabou, né? Aqui não dá mais para mim, eu tenho que passar essa linha, ir para o outro lado. Ou você tem aquele medo que te paralisa e aí que te causa pânico e todas aquelas doenças do século atual que nitidamente vem disso, de você não lidar com seu Saturno, você não honrar, você não ser honesto. Honestidade é fundamental quando a gente fala de Saturno. Vamos ser honestos, vamos lidar com aquilo, vamos tentar superar dentro dos nossos limites, obviamente. Mas essa é a questão que eu quis levantar, do que você tem medo. Se você gostou, curte o canal.